No último episódio, Carolina tentou iniciar uma dieta por conta própria e também foi ao centro de saúde, onde um profissional de saúde encaminhou Carolina para participar de um grupo de alimentação saudável. Bem-vindas ao grupo de alimentação saudável. Essa semana, todos os encaminhamentos estavam relacionados à necessidade de perda de peso. Então, para a gente começar a pensar nisso, precisamos nos questionar. Por que ganhamos peso em excesso? Na opinião de vocês, por que acham que estão acima do peso? No meu caso é porque eu gosto muito de comer, né? Besteira então, nossa, como é bom. Eu acho que comigo, o problema é emocional. Nada me consola mais que um chocolate. Na minha família todo mundo é assim, deve ser genético. E depois que parei de fumar, então, já perdi as esperanças. Eu sinto que depois de começar a tomar anticoncepcional foi que engordei mesmo. Claro, nunca fui magrela, mas nunca cheguei a me preocupar com meu peso. Quando engravidei é que eu comecei a ganhar peso. E depois do segundo filho, então, nunca mais emagreci. Meu problema é a preguiça. Quando eu consigo terminar tudo, eu só quero saber de descansar. Eu precisava de mais horas no meu dia. Eu não faço ideia. Já fiz de tudo. Sigo todas as recomendações e não perco peso. Não sei mais o que eu posso fazer. Todo mundo tem um motivo. Será que tudo isso faz a gente ganhar peso? Será que o problema só está nas pessoas? Já vimos que as prevalências de sobrepeso e obesidade são preocupantes em todo o mundo e que esta condição crônica está associada a diversos outros problemas de saúde, como hipertensão e diabetes. Além disso, o sobrepeso e a obesidade também geram importantes problemas de ordem psicossocial. O sobrepeso e a obesidade e suas consequências afetam os mais diferentes grupos populacionais, apesar de atingir com maior ênfase populações específicas, em uma explícita estruturação pautada por injustiças sociais e iniquidades em saúde. Nesta aula, aprofundaremos as causas do sobrepeso e da obesidade, discutindo a importância de que os serviços de saúde, por meio da atuação coordenada de gestores e profissionais e apoiada por redes intersetoriais, atuem sobre estas causas como estratégia para interromper ou minimizar um histórico e contínuo processo que tem dificultado hábitos de vida saudáveis. A alimentação inadequada e o comportamento sedentário são consideradas as causas mais proximais do sobrepeso e da obesidade. O padrão alimentar atual caracteriza-se pelo elevado consumo de alimentos industrializados, com alto grau de processamento, ricos em açúcares e gorduras e pobres em água, fibras e outros nutrientes. Alimentos com estas características possuem uma elevada concentração de energia, ou seja, favorecem o consumo de uma grande quantidade de calorias, mesmo em pequenas porções ou volume de alimentos. Por exemplo, enquanto 100 gramas da parte comestível do milho cozido fornecem 85 calorias, os mesmos 100 gramas de um salgadinho de pacote feito à base de milho fornecem 450 calorias. Na mesma quantidade, o salgadinho de pacote fornece 5 vezes mais calorias. Por isso, não é estranho e nem mentiroso as pessoas falarem que comem pouco e mesmo assim ganham peso. Nosso organismo tem uma alta capacidade de guardar energia consumida, e o principal mecanismo de armazenamento dessa energia é na forma de gordura. Por isso, um consumo elevado de calorias desencadeia o acúmulo de gordura corporal. Sem dúvida, a redução gradual do consumo de alimentos in natura, como o milho, e o consumo cada vez mais frequente de alimentos ultraprocessados, como salgadinhos de pacote, é causa do sobrepeso e da obesidade. E além disso, a alta concentração de açúcar, sódio e aditivos químicos presentes nestes alimentos ultraprocessados também está associada a doenças como diabetes, hipertensão e câncer. O Guia Alimentar para a População Brasileira adotou em 2014 a classificação nova, que divide os alimentos segundo a extensão e o propósito do processamento industrial a que foram submetidos antes de sua aquisição pelos indivíduos. Esta classificação compreende 4 grupos: alimentos in natura ou minimamente processados, obtidos diretamente de plantas e animais, como por exemplo arroz e outros cereais, legumes, carnes, castanhas, nozes, massas e leite.
ingredientes culinários processados, que são substâncias extraídas do grupo anterior e usadas em preparações culinárias, tais como sal, açúcar de mesa, óleos vegetais e vinagres. Alimentos processados, fabricados com a adição de itens dos dois grupos anteriores, tais como conservas de legumes, extrato de tomate, carnes salgadas e defumadas, queijos, pães e bebidas alcoólicas fermentadas. E alimentos ultraprocessados, fabricados com vários ingredientes e usando técnicas industriais, como por exemplo biscoitos, sorvetes, balas, doces, misturas para bolo, alimentos instantâneos e ou congelados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, embutidos, pães de forma e bebidas alcoólicas destiladas. Desde 1970, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tem analisado o padrão de consumo alimentar brasileiro e os resultados mostram uma tendência de aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, estabilização do consumo de frutas e hortaliças e redução de consumo de alimentos básicos. Os resultados da última pesquisa de orçamentos familiares, a POF, realizada entre 2017 e 2018 pelo IBGE, demonstraram que alimentos in natura ou minimamente processados e ingredientes culinários processados vêm perdendo espaço para alimentos processados e, sobretudo, para alimentos ultraprocessados. Entre 2013 e 2018, a quantidade média per capita anual de arroz adquirido nos domicílios brasileiros caiu 37% e a de feijão caiu 52% no mesmo período. Paralelamente ao consumo mais frequente de alimentos ricos em energia e nutricionalmente pobres, evidencia-se um aumento das prevalências de comportamento sedentário entre a população. Os comportamentos sedentários envolvem atividades de baixa intensidade com gasto energético reduzido, tais como assistir televisão, jogar videogame ou usar o computador e celular, realizadas geralmente na posição deitada ou sentada. O comportamento sedentário pode ocorrer em diferentes contextos, tais como no trabalho, em atividades domésticas, no tempo livre e no deslocamento. Os avanços tecnológicos, as transformações do mundo do trabalho, o processo de urbanização e o aumento da violência têm modificado os hábitos de vida e contribuído para o aumento progressivo e alarmante do comportamento sedentário entre a população. As evidências científicas têm demonstrado que o comportamento sedentário pode ser um importante fator de risco à saúde das pessoas, e que aumentar a prática de atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa simplesmente pode não ser suficiente para alcançar a plenitude de benefícios para a saúde e a qualidade de vida. Segundo dados de 2018 do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o Vigitel, 44% dos adultos brasileiros não alcançaram um nível suficiente de práticas de atividade física e 14% foram considerados fisicamente inativos. Estes percentuais foram maiores entre mulheres e a frequência dessa condição tendeu a aumentar com a idade e a diminuir com o nível de escolaridade. Em relação ao comportamento sedentário no conjunto das 27 capitais brasileiras analisadas pelo Vigitel, a frequência de adultos que despendiam 3 horas ou mais por dia do seu tempo livre assistindo televisão ou usando computador, tablet ou celular foi de 63%, sendo este percentual ligeiramente maior entre homens do que entre mulheres. Em ambos os sexos, a frequência dessa condição diminuiu com a idade e alcançou os menores valores no extrato de menor escolaridade. A capital catarinense estava entre aquelas com a maior frequência de comportamento sedentário, sendo que quase 70% dos homens adultos despendiam 3 horas ou mais por dia do tempo livre assistindo televisão ou usando computador, tablet ou celular. E num processo que expõe um ciclo vicioso, comportamentos sedentários, como de assistir televisão, também são fortemente associados a escolhas alimentares pouco saudáveis, uma vez que a maioria dos alimentos veiculados pela mídia é de alta densidade energética. A combinação entre alto consumo de energia através da alimentação e menos gasto energético em função do comportamento sedentário gera um balanço energético positivo, ou seja, temos mais energia ingerida do que gastamos e, com isso, nosso organismo tende a estocar esta energia em excesso na forma principalmente de gordura.
Parece que a solução para o sobrepeso e a obesidade passa pela simples inversão desta balança. As pessoas devem comer menos calorias e gastar mais energia. No entanto, tal explicação não é suficiente. O padrão alimentar e de atividade física das pessoas não passa por uma simples escolha ou comportamentos individuais inadequados. Se a resposta para o sobrepeso e para a obesidade dependesse simplesmente de escolhas individuais, com certeza não teríamos mais da metade da população mundial acima do peso considerado saudável. As prevalências do sobrepeso e da obesidade expõem um problema muito mais complexo, cujas causas proximais, como alimentação e comportamento sedentário, são apenas a ponta do iceberg, sustentada por inúmeros outros fatores e por enormes determinantes sociais. Quando analisamos as causas individuais do sobrepeso e da obesidade, constatamos que os fatores variam de pessoa para pessoa. Embora existam evidências sugerindo a influência genética no desenvolvimento da obesidade, esses mecanismos ainda não são plenamente estabelecidos, e estima-se que somente pequena parcela dos casos de obesidade na atualidade possam ser atribuídos a estes fatores. Algumas desordens endócrinas também podem estar relacionadas à obesidade, como por exemplo o hipotireoidismo e problemas no hipotálamo, mas estas causas representam menos de 1% dos casos de sobrepeso e obesidade. A associação entre a ocorrência de obesidade entre membros de uma mesma família é conhecida, acreditando-se que isso possa ser devido tanto a fatores genéticos quanto aos hábitos de vida. Indivíduos com pai e mãe com obesidade têm até 2 vezes mais risco de também desenvolverem obesidade. Fatores relacionados ao ciclo reprodutivo, como a idade da menarca, o ganho de peso gestacional, o número de filhos, o intervalo interpartal, a duração da amamentação e o período da menopausa, têm também sido relacionados ao excesso de peso. Outros fatores que estão associados ao ganho excessivo de peso são as mudanças em alguns momentos da vida, como casamento, viuvez e separação, determinadas situações de violência, fatores psicológicos como o estresse, a ansiedade, a depressão e a compulsão alimentar, alguns tratamentos medicamentosos com psicofármacos e corticoides, a suspensão do hábito de fumar. No entanto, as mudanças no perfil epidemiológico com o aumento da prevalência de doenças crônicas impuseram uma reorientação analítica no campo da saúde, ressurgindo as correlações causais entre condições de trabalho, condições de moradia, alimentação, atividade física e outros aspectos ligados à vida urbana e rural e o perfil de saúde e doença de grupos populacionais. Estudos têm apontado a existência de uma rede de fatores que expressam as múltiplas interações entre a saúde, o mercado global de alimentos, a mídia, as políticas agrícolas estatais, os processos de urbanização, o perfil de educação, o acesso aos transportes e ao lazer. Assim, em uma análise mais ampliada, precisamos reconhecer a incapacidade dos territórios em garantir ambientes saudáveis que sejam capazes de promover uma alimentação adequada e reduzir o comportamento sedentário. O ambiente se refere ao mundo das coisas próximas, ou do mundo por onde andamos. O entendimento de ambiente também se aproxima do conceito de meio ambiente, que por vezes são tratados como sinônimos e envolvem todas as coisas vivas e não vivas ocorrendo em determinada região e que afetam os ecossistemas e a vida dos seres humanos. E nas concepções do setor saúde, o ambiente assemelha-se ao conceito de território. Este ambiente pode ser natural ou construído. O ambiente natural é aquele que não sofreu modificações provocadas pelos seres humanos e, desta maneira, todas as alterações deste ambiente são decorrentes de processos da própria natureza. Já o ambiente construído é aquele modificado pelas ações dos seres humanos. E quando olhamos e analisamos o ambiente no qual vivemos, verificamos que a forma como este ambiente é socialmente organizado condiciona o comportamento das pessoas em relação à sua alimentação, atividade física e saúde. E, neste sentido, é necessário assumir que o setor saúde e seus profissionais e gestores assumem compromissos e responsabilidades sobre os ambientes como condição para melhorar a situação de saúde das pessoas. Ou seja, o sistema de saúde e especificamente a estratégia saúde da família deve assumir o ambiente como dimensão para planejamento e execução de suas atividades para melhorar o cuidado em relação ao sobrepeso e à obesidade.
podemos afirmar que a maioria dos ambientes em que vivemos são promotores da obesidade, por incentivar o consumo de alimentos inadequados e desencorajar o consumo de alimentos adequados e uma vida mais ativa. Por exemplo, estamos cada vez mais concentrados nos centros urbanos e dependentes da renda para conseguirmos comer. Em geral, as famílias não produzem absolutamente nada do que comem, e nesses espaços urbanos, excluímos dos nossos ambientes as hortas e as árvores frutíferas, poluímos os rios, lagos e mares, e quando estes espaços ainda existem, geralmente são cercados de propriedade privada e inacessíveis para a maioria da população. Com isso, nos resta trabalhar muito para que com o nosso dinheiro possamos comprar o que comer. E, na realidade da grande maioria dos brasileiros, a renda disponível para a compra de comida induz ao consumo de alimentos nutricionalmente pobres, altamente calóricos, envenenados por agrotóxicos e com alto grau de processamento industrial. Como precisamos trabalhar muito para comer, não nos resta tempo para atividades físicas ou para o lazer mais ativo. E mesmo quando queremos sair para a rua e deixar de lado nosso comportamento sedentário, nosso ambiente é desprovido de condições adequadas para caminhar, pedalar ou nadar. Calçadas irregulares, falta de iluminação, inexistência de parques públicos e a violência nos afastam das ruas. Por isso, simplesmente culpabilizar os indivíduos por um comportamento caracterizado pelo alto consumo alimentar e falta de atividade física trata-se de uma visão superficial e que induz a erros nas estratégias de cuidado e apenas reforça estigmas, violências e piora a saúde das pessoas com sobrepeso e obesidade. E em uma análise estrutural, devemos perceber como nossa estrutura social, baseada na urbanização, industrialização, consumismo e degradação ambiental, nos leva ao sobrepeso e à obesidade em um caminho onde nossas escolhas individuais são extremamente limitadas. E sem uma forte e emergente atuação de diversos setores, entre eles o setor público de saúde sobre estes determinantes, pouco conseguiremos avançar para a qualificação do cuidado em relação ao sobrepeso e à obesidade. Relatório construído por uma comissão da conceituada revista científica The Lancet apontou em 2019 um processo de sindemia global, onde as pandemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas interagem umas com as outras, compartilham determinantes e, portanto, exercem uma influência mútua em sua carga para a sociedade. Suas causas passam pelos interesses comerciais que orientam o modelo hegemônico do sistema agroalimentar global, pela falta de vontade das lideranças políticas e pela frágil e insuficiente ação da sociedade em geral. Uma sindemia é uma sinergia de pandemias que coexistem no tempo e no espaço, interagem entre si e compartilham fatores sociais fundamentais comuns. Por exemplo, os sistemas alimentares não apenas impulsionam as pandemias de obesidade e desnutrição, mas também geram de 25% a 30% das emissões de gases do efeito estufa, sendo que a produção de gado é responsável por mais da metade dessas emissões. Sistemas de transporte dominados por carros induzem a comportamentos sedentários e geram entre 14% a 25% dos gases do efeito estufa. Subjacentes a tudo isso estão os fracos sistemas de governança política, a busca econômica incontestável pelo crescimento do PIB e as estratégias comerciais poderosas que estimulam o consumo excessivo. Não há dúvida de que o processo de globalização alimentar, com alta industrialização e processamento dos alimentos, é responsável em grande medida pelas prevalências de sobrepeso, obesidade e tantos outros problemas de saúde. A agroindústria alimentar e as grandes corporações da área de alimentos são atualmente apontadas como grandes vilãs em relação ao sobrepeso e obesidade, não somente pela oferta facilitada de alimentos ultraprocessados, mas também por suas estratégias agressivas de marketing e publicidade que induzem cada vez mais as pessoas a um padrão alimentar obesogênico. A alimentação adequada e saudável é compreendida como a realização de um direito humano básico, com a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de acordo com o ciclo da vida e as necessidades alimentares especiais
pautada pelo referencial tradicional local. Deve atender aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer, as dimensões de gênero e etnia e as formas de produção ambientalmente sustentáveis, livre de contaminantes físicos, químicos e biológicos e de organismos geneticamente modificados. O cuidado em relação ao sobrepeso e obesidade passa obrigatoriamente pela construção de condições para que todas as dimensões de uma alimentação adequada sejam alcançadas. E este complexo cenário traz grandes desafios para a rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde, em especial para a atenção básica, que por sua proximidade ao cotidiano de vida das pessoas, tem maior poder de compreensão da dinâmica social e dos determinantes de saúde de cada território, tornando-se local privilegiado para desenvolvimento de ações para o cuidado em relação ao sobrepeso e à obesidade. As estratégias para a qualificação do cuidado em relação ao sobrepeso e à obesidade precisam considerar as diversas concepções presentes na sociedade sobre alimentação, atividade física, corpo e saúde. E a atenção básica, além de acolher e cuidar dos indivíduos, famílias e comunidades que sofrem com sobrepeso e obesidade, deve ser a ordenadora do cuidado e centro de comunicação entre os demais pontos da rede de atenção, garantindo assim um cuidado integral. Vimos nesta videoaula que o sobrepeso e a obesidade possuem diversas causas e determinantes individuais, ambientais e estruturais, e que é necessário que gestores e profissionais da atenção básica planejem e executem estratégias de intervenção sobre cada um destes grupos de determinantes. Assim, reflita e responda: como você percebe as possibilidades de atuação da atenção básica em relação aos determinantes individuais, ambientais e estruturais do sobrepeso e da obesidade? E quais os principais limites e desafios para que a atenção básica atue efetivamente sobre os determinantes individuais e, principalmente, sobre os determinantes ambientais e estruturais do sobrepeso e da obesidade? Agora, vá até o seu diário reflexivo do cuidado e anote suas respostas. Um ótimo curso para você!